Ok, então muito bom dia a todos, mais uma vez, obrigado por se juntarem a nós nesta segunda sessão de esclarecimento sobre as novidades do SOLIDWORKS 2012. O tema de hoje vai incidir, portanto, vamos fazer aqui um segundo, digamos, conjunto, um segundo bloco, como combinei convosco na terça-feira, sobre as novidades de 2012, que vai incidir sobre estes tópicos. Ou seja, nós hoje vamos cobrir, portanto, desde a parte da chapa, que foi onde ficámos da última vez, e vamos ver, portanto, desde o Feature Freeze até aqui esta questão do Clean and Install. Portanto, vamos cobrir este segundo conjunto de funcionalidades do SOLIDWORKS 2012. Ora bem, começando aqui então com o próprio Feature Freeze. O Feature Freeze foi uma ferramenta que foi lançada no SOLIDWORKS 2012, já tinha sido pedida já há muito tempo, eu diria até há vários anos, e entretanto chegou a estar mesmo prevista em termos de beta na última versão, no SOLIDWORKS 2011, mas depois acabou por ser retirada porque não tinha ainda, digamos, o critério de estabilidade que era necessário, e que foi finalmente posta no SOLIDWORKS 2012 e que tem essencialmente a ver com isto. Basicamente, sempre que nós fazemos uma peça no SOLIDWORKS, estamos a acumular aqui um conjunto de operações. Sabemos que funciona assim, portanto, peças mais complicadas vão ter mais operações, mas o SOLIDWORKS vai, digamos, em diversos tipos de operações, vai ser forçado a recalcular todo o histórico de operações, desde a primeira até à última. Por exemplo, uma dessas alterações, uma dessas operações é, por exemplo, a alteração de configurações. Portanto, se eu tiver aqui 3 configurações, por exemplo, para esta peça, se eu trocar da primeira para a do meio, eu vou forçar o software a correr todas as operações, desde a parte de cima até à parte de baixo. Se fizer ainda aqui uma segunda alteração, portanto, passando para esta outra configuração, que tem aqui mais uns pormenores geométricos ainda mais detalhados, nós vamos ver que este processo vai demorar, de facto, alguns segundos, porque lá está, portanto, ele está aqui a resolver todas as operações até chegar da primeira até à última. Ora bem, pronto, isto era assim que o software funcionava, não havia maneira de o contornar, não havia maneira de que fosse, digamos, de forma diferente. Se nós viéssemos aqui aos meus Feature Statistics, portanto, veríamos que, de facto, ele, por exemplo, para fazer este último cálculo, demora aqui cerca de 17 segundos, portanto, é o que nós estamos aqui a ver neste momento, 17 segundos para fazer o rebuild completo de todas as operações, e de facto não tínhamos maneira de fazer isto de uma forma diferente que não fosse efetivamente esta. Okay? Ora bem, aquilo que nós podemos agora fazer com o 2012, portanto, a funcionalidade que foi introduzida, configura-se, a partir de está tudo aqui igual ao que tínhamos no 2011, como fazemos diferente, chamando precisamente a partir daqui da ferramenta Tools Options e ligando esta opçãozinha que aqui diz, portanto, logo na parte do Systems Options General, o Enable Freeze Bar. Okay? Este Freeze Bar vai ser aquela barrazinha amarela, cor laranja, que nós vemos ali logo por cima, ou por baixo, aliás, do nome da peça, e que nós poderemos posicionar em qualquer ponto da nossa árvore. Por exemplo, eu vou colocá-lo, por exemplo, aqui por este lado. Ele aqui pergunta-me se eu quero reconstruir todas as configurações, e esse é de facto o procedimento normal, portanto, que ele reconstrua não só esta configuração em que nós estamos agora aqui a trabalhar, mas também todas as outras, exatamente até àquela mesma fase onde eu coloquei a linha. E é disso que ele está a tratar, mas basicamente o que nós estamos aqui a conseguir fazer é, de certa maneira, criar como se fosse quase um bloco sólido, um bloco sem informação paramétrica deste ponto para cima. Portanto, é um bloco que o SOLIDWORKS não tem, digamos assim, que recalcular cada vez que for necessário fazer uma alteração. Ora bem, esta barra pode ser posicionada em qualquer ponto da minha árvore, como vocês já calculam. Portanto, podemos posicioná-la em qualquer ponto. Eu vou também, por exemplo, podemos também ter aqui esta opção ligada de atualizar sempre as configurações todas, que é o que eu tenho estado a fazer, basicamente. E vamos aqui, portanto, colocá-la nesta fase, portanto, mesmo cá em baixo, para podermos, digamos, ter tudo isto recalculado até ao fim, digamos assim. Okay? Reparem que ao fazer isto, eu estou imediatamente a ganhar aqui muito tempo, porque imediatamente agora para fazer a passagem de uma configuração para a outra, como eu pedi para que aquilo fosse, digamos, atualizado em todas as configurações,
não, digamos, agora não perca absolutamente tempo nenhum a passar de umas para as outras, porque de facto as operações estão bloqueadas precisamente pela opção do freeze bar. Okay? Ora bem, como é que isto funciona, por exemplo, do ponto de vista da atualização? Reparem que nesta configuração de DS Logo, aliás, deixem-me só confirmar que antes disso, se voltarmos aqui ao Feature Statistics, ele aqui vai-me dizer que, digamos, o tempo para fazer o rebuild agora é 0, porque lá está, temos o freeze bar ligado. Dizia eu, portanto, que esta operação, concretamente esta operação que cria este logotipo aqui nas costas da capa do iPad, esta operação que nós temos aqui a ver em baixo, DS Logo, e vemos ali pela setinha direita, portanto apontar para a direita, que tem uma referência externa, em particular uma referência externa. Esta peça, que é a peça que cria exatamente aquele contorno negativo na peça azul, na capa, e aquilo que eu iria fazer, poderia criar aqui uma situação em que eu iria criar aqui uma nova versão daquele logotipo, ou seja, introduzindo aqui o slogan da SolidWorks por baixo, suprimindo esta operação, e imediatamente o que irei fazer, portanto, é voltar para dentro da minha peça. E aqui vocês vão reparar no seguinte, portanto, reparem que apesar da geometria à partida não ter sido imediatamente atualizada, o que seria o procedimento normal em qualquer versão anterior do SolidWorks, desde que eu tivesse a referência, digamos, externa ativa, reparem que aqui o sistema, portanto, dá-me este aviso com este sinal de rebuild a dizer precisamente, olha, cuidado, não tens todas as operações, digamos, atualizadas convenientemente. Portanto, aquilo que nós podemos fazer é diretamente a partir daqui da barra fazer Update Frozen Features, e ao fazer isso, automaticamente o software vai recalcular especificamente só aquelas operações que foram afetadas por esta alteração, neste caso foi só esta, e atualizar para a versão atual, digamos assim. Okay? Portanto, isto faz sentido. Reparem também que, por exemplo, quando estamos neste modo de freeze bar, nós continuamos a visualizar todas as cotas que utilizamos para fazer a definição da nossa peça, mas não temos a possibilidade de as alterar. Ou seja, se eu tentar, por exemplo, aqui alterar qualquer uma destas cotas, vamos ter esta mensagem a dizer, cuidado, não podes fazer alteração dimensional porque a operação foi associada, portanto, a uma operação que está neste momento congelada. Ou seja, isto quer nos dizer também, portanto, que quando bloqueamos, quando fazemos este freeze, tudo o que está para cima, portanto, da barra de freeze bar, vai estar bloqueado para efeitos de alteração paramétrica. Okay? Isto é uma vantagem, quer dizer que nós temos aquela geometria bloqueada, portanto está presa, não vai mexer. Portanto, se quisermos voltar a alterar alguma destas operações que de facto seja necessário alterar por alguma razão, vamos ter que voltar a puxar, portanto, o freeze bar para cima, para podermos ganhar outra vez acesso paramétrico a cada uma das operações. E depois aqui, por exemplo, eu já poderia dizer, se tivesse aqui um fillet, sei lá, 0.015, portanto eu aqui já poderia dizer 0.012, e então já poderia recalcular, portanto, esta nova operação de fillet, porque ela está por baixo deste freeze bar e não incluída, portanto, acima desse freeze bar. Okay? Penso que isto faz sentido para compreenderem um pouco aqui a mecânica do freeze bar. É uma ferramenta que tem muito interesse, eu penso que muitos de vocês vão ter interesse em aplicá-lo e utilizá-lo no vosso dia-a-dia, principalmente em peças que tenham, digamos, muitas operações que sejam complicadas de recalcular em todas as configurações em paralelo. Portanto, vai ser uma ferramenta que irão utilizar com certeza com muito proveito. Ora bem, primeira novidade de hoje, realmente o freeze bar, eu vou só voltar aqui a desligá-lo, porque a partir de agora já não vou voltar a mostrar. Passarei agora de seguida para uma outra ferramenta muito importante, lançada também no 2012, que tem a ver com esta expressão, portanto, que nós aqui designamos por Large Design Review. Portanto, esta ferramenta foi pensada para funcionar como, precisamente como aquilo que ela quer dizer. Portanto, quando nós pretendemos ter um conjunto, ou temos um conjunto grande, e pretendemos fazer uma reunião de Design Review, portanto, quando nos reunimos ou dentro da empresa, ou na empresa com o nosso cliente, no sentido de validar uma determinada fase do projeto, ou, digamos, esclarecer opções, fazer pequenas alterações, etc. E pretendemos, digamos, fechar o projeto numa determinada, digamos, fase da sua concepção, fazemos estas reuniões
e muitas vezes não precisamos de ter acesso, digamos, paramétrico, completo, operacional, a todas as operações, a todos os componentes do nosso modelo. Basta-nos apenas ter, digamos assim, um layout geral daquilo que o nosso modelo representa. Okay? Muitas vezes também este tipo de reuniões, como quando são levadas a cabo em clientes ou quando é preciso fazer viagens, levamos portáteis, etc., não temos também ao dispor aqueles desktops que provavelmente mais poderosos, que provavelmente teremos no escritório. Portanto, à partida, o que este modo novo nos vai possibilitar também é podermos fazer este tipo de reuniões, este tipo de, digamos, de controle operacional do modelo, utilizando um subset do conjunto das operações do SolidWorks e ao mesmo tempo o que ao mesmo tempo, portanto, vai exigir um conjunto de hardware, uma aplicação de hardware bastante menos exigente, digamos assim. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou então iniciar este modo de Large Assembly ou Large Design Review, portanto, indicando aqui qual é que é o modelo que eu pretendo abrir. Fazemos essa seleção aqui exatamente onde diz Large Design Review e vou fazer Open deste fecheiro neste modo. Portanto, esta é uma caixinha que normalmente aparece enquanto nós não desligarmos aqui, em que ele nos mostra o que é que podemos fazer neste modo de Large Design Review, o que é que não podemos fazer. Por exemplo, Assembly Features não podemos fazer padrões de componentes, não podemos criar mates. Okay? Temos aqui algumas limitações, como não poderia deixar de ser. Estamos digamos, a criar aqui uma visualização que não tem tudo aquilo que é possível fazer com o SolidWorks, mas reparem nisto, reparem primeiro que tudo na velocidade com que o sistema abriu este fecheiro. Isto é um fecheiro que vocês virem aqui, portanto tem qualquer coisa como cerca de 6.000 peças, portanto é um fecheiro já com alguma dimensão, portanto não é gigante, mas também não é tão pequeno. Assim, portanto, mas o que vocês viram, portanto, primeiro tudo aquilo abriu em cerca de 1, 2, 3 segundos, está aberto. Reparem que temos acesso a toda a informação gráfica, okay, tal e qual como teríamos se tivéssemos havido isto aberto em modo de Resolve dentro do SolidWorks. Portanto, temos acesso a toda a informação gráfica, podemos fazer zoom, pan, rotate, temos aqui digamos, toda a informação gráfica do nosso modelo. Temos também não só a informação gráfica, mas também toda a informação de estrutura do próprio modelo. Portanto, temos aqui toda a estrutura da árvore, os conjuntos, os subconjuntos, o que é que faz parte do quê, portanto, aqui na nossa árvore sobre o lado esquerdo. E podemos fazer aqui um conjunto de operações. Por exemplo, uma delas é esconder ou mostrar aquilo que não nos interessar. Por exemplo, eu aqui vou optar por esconder toda esta zona que estava aqui sobre o nosso lado esquerdo. Podemos esconder por seleção, como eu vos mostrei agora. Podemos esconder também por janela, ou seja, eu poderia, por exemplo, apanhar esta janela e também esconder todos aqueles componentes que estão dali para cima. Se os quisesse voltar a recuperar, entraria aqui no modo do Show Hidden Components para os poder ir buscar outra vez. Temos também acesso ao modo da Isolate, quer ao nível de peças, quer ao nível de conjuntos, ou seja, posso isolar a minha atenção num determinado conjunto ou numa determinada peça do meu modelo, sem qualquer problema. E temos também acesso àquela ferramenta muito interessante que foi introduzida no 2010, penso eu, a ferramenta do Walkthrough, que nos permite criar, ou neste caso o que eu vou fazer é visualizar uma gravação que entretanto foi efetuada antes, que nos mostra exatamente o que é que seria aquele conjunto simulando o trajeto de uma câmara, portanto, dentro desse mesmo conjunto, o que não deixa de ser, digamos, a melhor maneira de nós podermos inspecionar um conjunto com estas características, simulando o que seria o percurso de um ser humano ali dentro, para testar colisões, testar a operacionalidade dos componentes, etc. Portanto, podemos fazer ou visualizar gravações do walkthroughs dentro deste modo de Large Design Review e podemos também criar este novo tipo de entidades, portanto, que se chamam os snapshots, em que eu consigo, por exemplo, vou-lhe dizer aqui, vamos por aqui área 1 só para... em que eu consigo criar, portanto, com esta informação do snapshot, o que eu consigo fazer é dizer, ok, gravo o estado de visualização de cada uma das peças naquela orientação e com aquele ângulo de câmera, ou seja, em qualquer altura posso voltar para aquele snapshot que criei. Por exemplo, isto é útil quando estamos a falar sobre uma determinada zona de um projeto, interessa-nos, digamos, tirar uma fotografia para depois poder lá voltar e fazer algum comentário, etc. Fazemos esta ferramenta do snapshot para poder, em qualquer altura, precisamente fazer isso e voltar
a recuperar o estado em que estávamos quando estávamos naquela zona. Okay? Ora bem, mais coisas. Portanto, isto podemos fazer os snapshots. A cada snapshot também é possível adicionar comentários, ou seja, nós podemos também criar aqui um comentário. Lá está, o Large Design Review também muitas vezes tem este conceito de comentário que nos permite, digamos, verificar se é preciso ou não, digamos, validar alguma coisa em relação àquele elemento do nosso projeto. Vou também concentrar-me aqui nesta zona para vos mostrar mais duas ferramentas que também podemos ter neste modo de Large Design Review. Uma delas é a ferramenta de Section View, ou seja, se nós quisermos fazer, digamos, um plano, uma visualização em plano de corte do nosso modelo, podemos, por exemplo, picar um determinado plano de referência. Eu ali piquei naquela facezinha, vocês veem ali azul, e vou abrir aqui um Section View. Ou seja, podemos também fazer visualizações em corte, mesmo neste modo de Large Design Review, e podemos ainda, se quisermos, para além da vista de corte, também podemos tirar medidas. A ferramenta das medidas não tem, digamos, se calhar o rigor total que teria, digamos, na sua configuração de um Resolved, mas na maior parte dos casos permite-nos criar, digamos, as cotas que nós, as medidas que nós precisaremos para, digamos, validar também determinadas opções do projeto. Okay? Deixa-me só ver se eu consigo apanhar aqui uma combinação que faça sentido, não esta que eu piquei aqui, mas, por exemplo, uma distância que poderá ir desde aqui até aqui, ok? Portanto, estamos a tirar a distância entre aqueles dois pontos, estamos aqui a retirar este valor, mas também por inspeção visual e simplesmente olhando para aqui, nós chegamos à conclusão que se calhar poderíamos ter alguns problemas para conseguir, por exemplo, apertar este parafuso, uma vez que ele está demasiado perto destes componentes que aqui estão. Okay? O que é que isso a nós nos quer dizer? Quer dizer que seria necessário, então, neste contexto, se calhar fazer aqui alguma pequena alteração de projeto, no sentido de talvez afastar um pouco mais estes componentes da válvula, estes componentes cor de laranjas, afastá-los mais da parede. O que é que nós fazemos nesse sentido? Ou seja, estamos numa reunião de Design Review, chegamos à conclusão de que é necessário alterar alguma coisa, portanto, eu neste momento não consigo alterar diretamente as peças porque elas, digamos, eu não tenho aqui acesso nem à árvore, nem às operações de cada uma delas, mas posso perfeitamente identificá-las na minha árvore do Feature Manager, por exemplo, sabendo aqui exatamente estou neste modelo, e daqui eu poderei diretamente também abrir este subconjunto, e quando eu digo abrir, agora sim, portanto, já estou a abrir, digamos, o abrir normal do SolidWorks, em que posso ter as peças quer em modo Lightweight, quer em modo Resolve, e depois dependerá aqui das nossas opções de projeto. Neste caso está aqui em modo de Resolve. E uma das coisas que eu podia fazer, por exemplo, para tentar resolver aquele problema que falámos ainda há bocadinho, seria, por exemplo, aumentar esta cota aqui, no sentido de afastar mais os componentes cor laranjas da parede. Okay? Para permitir que haja aqui digamos, um ângulo suficiente para eu conseguir apertar e desapertar aqueles parafusos. Ora bem, fiz então a alteração ao meu projeto, vou recalcular e vou gravar este mesmo fecheiro. Reparem que na pergunta que ele me faz, este modelo está a ser referenciado no modo da Large Design Review, portanto, queres atualizar os gráficos daquele modo? Eu digo sim, senhor, portanto, é isso que me interessa, porque estamos ainda, digamos, em modo de reunião. E é precisamente isso que eu faço, portanto, ao fechar agora o meu conjunto e voltando a entrar em modo de Large Design Review, reparem, já tenho aqui a minha geometria atualizada com a última versão desta peça. Portanto, não tenho que carregar as 6.000 peças que falámos ainda há bocadinho, portanto, que este conjunto tinha. Portanto, o que eu faço é, muito rapidamente, abri-las neste modo leve, neste modo Large Design Review, escondo o que quero, mostro o que quero, posso isolar componentes, posso tirar medidas, posso fazer planos de corte. Se precisar de alterar alguma coisa, o que eu faço é abrir o fecheiro correspondente de SolidWorks, faço a alteração que preciso e imediatamente posso recuperar o meu fecheiro simplificado, simplesmente voltando para ele outra vez. Okay? Portanto, parece uma ferramenta também extremamente interessante, foi introduzida nesta versão. Tenho a certeza que alguns clientes nossos, principalmente aqueles que fazem conjuntos muito grandes na área do processo, temos vários clientes, por exemplo, na área dos cimentos, na área química, na área das caldeirarias grandes. Portanto, penso que aí terá com certeza, portanto, muito valor uma ferramenta deste tipo. Ora bem,
Há aqui algumas coisas que eu não vou mostrar. Por exemplo, aqui na importação existe de facto algumas melhorias, em particular na importação dos ficheiros de STEP. A importação dos ficheiros de STEP está muito otimizada, no sentido em que o software não vai criar uma peça para cada geometria, portanto, no momento da abertura, ou seja, ele primeiro vai abrir todos os ficheiros num único ficheiro de SolidWorks, e só quando nós gravarmos o ficheiro é que ele vai começar então a gravar, digamos, o ficheiro correspondente a cada uma das peças, e isso na prática quer dizer que ele demora muito menos tempo a abrir e a converter ficheiros de STEP do que acontecia anteriormente. Existem também alterações aqui ao nível do Toolbox. Deixem-me só confirmar se eu tenho aqui neste momento ativado. Tenho, sim, senhor. Ao nível do Toolbox, existe aqui também uma série de melhorias que foram efetuadas. Digamos, a indicação que temos por parte da SolidWorks é que deixou de haver uma dependência direta do Toolbox em relação a uma base de dados de Access, portanto, que continha as especificações e as configurações de cada uma das peças. Ou seja, na prática, o que isto também quer dizer é que existe agora, ou seja, que o software está mais rápido na introdução de peças standard. Eu vou-vos tentar mostrar, por exemplo, colocando aqui um parafuso neste sítio. Reparem como muito rapidamente nós conseguimos aqui colocar exatamente o parafuso que nós pretendemos. Aqui podemos configurar também, como já sabemos, os comprimentos, todas estas definições. Eu vou pô-lo aqui um bocadinho mais curtinho. Mas reparem que, à medida que colocamos o primeiro, reparem que a colocação do segundo, do terceiro, do quarto por aí fora é praticamente instantânea. Ou seja, o software, portanto, de uma forma quase instantânea, coloca, portanto, todos os outros que, como vocês viram aqui. Okay? Vou só fazer aqui mais uma vez, neste caso, colocando aqui também umas anilhas. Portanto, não são parafusos, são anilhas. Aqui vamos por exemplo, esta do Style One. Okay, tenho aqui a minha anilha e reparem, portanto, mais uma vez, só tenho que indicar onde é que eu quero pôr e depois, muito rapidamente, okay, é só aproximar e colocamos aqui também num instantinho todas as outras anilhas correspondentes. Okay? Eu penso que, basicamente, a diferença principal que vão sentir vai ser esta de velocidade na configuração das peças e na, digamos, colocação também dessas mesmas peças. Okay? Existem também bastantes novidades em relação à ferramenta de configuração do próprio Toolbox. Vou-vos também dar aqui só mais uma ou duas ideias sobre isso. Portanto, temos aqui as ferramentas de SolidWorks. Nas ferramentas de SolidWorks tenho aqui a minha ferramenta de edição dos settings de Toolbox. Ora bem, temos aqui algumas nuances novas. Por exemplo, aqui dentro se vamos escolher aqui, por exemplo, um standard como este, o que é que nós podemos também, por exemplo, fazer aqui? Podemos, agora, nesta versão, criar os nossos próprios agrupamentos ou as nossas próprias pastas de Toolbox. Por exemplo, se eu quisesse aqui fazer uma nova pasta dentro do ISO, podia chamar-lhe a minha biblioteca. Okay? Podia criar as minhas próprias pastas e depois posso também muito facilmente dizer, olha, o que é que eu quero aqui dentro da minha biblioteca? Por exemplo, só por uma razão, quero ter as porcas, portanto vou copiar e vou colocar, portanto, cá para dentro, okay? Vou colar para ali, e quero, por exemplo, ter O-rings também, portanto vou copiar e vou colar, ou seja, portanto, posso criar aqui uma nova organização, digamos, agrupando as peças, portanto, de acordo com um critério que faça mais sentido para o meu tipo de trabalho, digamos assim. Okay? Outra coisa que nós também podemos agora definir relativamente a todas as peças do Toolbox é o seu próprio nome. Okay? Ou seja, eu agora tenho tenho o direito de poder alterar o nome que quero de cada um dos documentos SolidWorks, só ring da minha biblioteca, okay? Só para criar aqui um nome para vocês verem que se consegue alterar precisamente o nome e a peça vai, obviamente, ganhar, isto é o fecheiro SLDPRT que estamos aqui a falar, vai ganhar este nome. Da mesma maneira, podemos também adicionar novas propriedades a cada um destas, por exemplo, aqui a propriedade de fornecedor, okay, a cada uma destas peças. Okay? Portanto, podemos também fazer isto para cada uma daquelas.
para cada uma das peças que constituem esta pasta. Portanto, temos mais opções ao nível da configuração da própria base de dados. Temos também aqui uma nova configuração, aqui logo na primeira tabela, portanto, não a configuração das peças propriamente ditas, mas aqui na primeira tabela, a configuração das furações do Hole Wizard, ou seja, nós aqui podemos também configurar, portanto, exatamente que tipo de furações é que eu quero disponibilizar e que tipo de elementos de ligação, portanto, que tipo de parafusos é que eu irei também associar a cada uma destas operações. Por exemplo, aqui neste caso nós vemos que esta operação do Hole Wizard vai buscar o ISO, bolts and screws, cross recess screws, countersink raised at cross recess screw, portanto vai buscar este ficheiro. Se eu quisesse para este tipo de furação atribuir um outro tipo de ficheiro, portanto eu fazia aqui reatribuir, indicava o novo ficheiro e então esta furação do Hole Wizard passava a, digamos, a ir buscar o ficheiro configurado por mim e não aquele que viria por defeito. Okay? Portanto, várias novidades aqui a nível do Toolbox, como vocês aqui podem também facilmente ver. Podemos também, como vos dizia ainda há bocadinho, também escolher a partir daqui quais é que são relativamente ao Hole Wizard, quais são as furações que queremos ter disponibilizadas ou não. Portanto, podemos facilmente também escolher quais é que queremos ver e quais é que não queremos ver. Okay? Ora bem, em relação ao Toolbox, eu diria que é mais ou menos isto que vos mostrei. Não vou gravar este ficheiro. Vou sim entrar dentro de uma outra ferramenta que, se calhar, em termos de SOLIDWORKS 2012, é se calhar aquela que nós falarmos mais vezes ou que terá tido, se calhar, um maior impacto a nível do marketing que foi feito e que foi falado acerca desta nova versão, que é precisamente a ferramenta de custeio chamada SOLIDWORKS Costing. Okay? Ora bem, o que é que faz o SOLIDWORKS Costing? O SOLIDWORKS Costing, neste momento, faz um conjunto de coisas, não faz outras. Eu vou-vos tentar explicar um bocadinho melhor o que é que ele faz. Digamos, só esta ferramenta do SOLIDWORKS Costing, se calhar justificava fazermos um webcast específico para ela e eu penso que vou propor isso. Portanto, vamos fazer daqui a, digamos, se calhar algumas semanas, um novo webinar específico só sobre a ferramenta de Costing. Portanto, para já eu vou-vos dar aqui uma ideia geral do que é que a ferramenta nos permite fazer. Mas basicamente o que permite fazer é o seguinte. Primeiro, funciona em dois tipos de peças. Peças de chapa, como estas, portanto, construídas com a ferramenta de sheet metal do SOLIDWORKS. Atenção, quando digo construídas com a ferramenta de sheet metal, não é exatamente verdade. Ou seja, nós podemos ter peças de chapa sem absolutamente nenhuma feature, ou seja, não foram sequer, ou podem não ter sido sequer desenhadas no SOLIDWORKS, e que o software se vai comportar exatamente da mesma maneira. Portanto, uma das características interessantes deste SOLIDWORKS Costing é que ele não depende, de facto, de termos construído a peça no SOLIDWORKS. Ele funciona exatamente da mesma forma, se for uma peça criada de raiz ou se for uma peça importada de um cliente nosso. Portanto, isto é importante para aquelas empresas que também fazem produção, portanto, não necessariamente fazer o projeto, mas pelo menos a produção para outras que lhes subcontratam trabalho, portanto não têm que receber a peça ou não têm que ter a peça com todas as features de SOLIDWORKS, basta importar a peça, portanto, e fazer aquilo que vamos fazer já de seguida. Ou seja, chamar o nosso módulo de SOLIDWORKS Costing, que está aqui, portanto, reparem que ele automaticamente detecta que a peça é uma peça de chapa, portanto vai-nos chamar exatamente, portanto, o template adequado às peças de chapa, portanto, que é este que eu aqui tenho, e a partir do momento em que nós definimos aqui duas ou três variáveis, portanto, nomeadamente qual é digamos, o template, qual é a classe de materiais que temos, qual é a liga dentro dos alumínios que estamos a falar e qual é a espessura da peça, nós vamos tirar logo, a partir daqui, uma estimativa do que será realmente o custo efetivo desta peça. Okay? Este custo deriva de duas variáveis, um custo de material e de um custo de operações de produção, de fabrico. Okay? Reparem que neste caso teríamos aqui um custo de 64,62 euros, em que 17,77 viriam do material, 46% do fabrico, portanto 28% para o material, 72% para o fabrico. E imediatamente a partir daqui nós podemos começar logo a estudar aqui algumas, digamos, algumas nuances, digamos assim. Primeiro,
Podemos manipular diretamente aqui o preço do custo do material. Portanto, eu aqui tenho 13 euros por quilo, mas se eu por alguma razão souber que naquela semana está mais caro, posso pôr, por exemplo, aqui logo 25 euros por quilo e imediatamente o preço da peça vai crescer porque a proporção relativa ao material também vai, obviamente, subir. Eu aqui vou voltar a recuperar o preço que vem diretamente do template. Reparem que ele aqui também me está a dizer qual é o peso da peça, portanto o dado que está efetivamente a ser calculado para nos dar o preço do material. Por isso, e esse peso obviamente vai depender também da espessura da peça. Portanto, a espessura da peça neste momento é 1.6, mas eu logo a partir daqui também poderia, por exemplo, testar o que é que aconteceria em termos de preço se a peça fosse feita em 1.4, ou se fosse feita em 1.2, ou se fosse feita, portanto, em 1 milímetro. Ou seja, se eu tivesse, digamos, ou se não tivesse algum problema do ponto de vista do projeto em criar a peça numa espessura mais pequena, nós a partir daqui vemos imediatamente o impacto que teria. Portanto, ainda há bocadinho com 1.6 eu tinha uma peça a custar 60 e tal euros, eu agora tenho com 1 milímetro uma peça a custar-me 45 euros. Portanto, esta alteração seria suficiente, por exemplo, para eu poupar aqui quase 20 ou 30% do preço da minha peça. Okay? Mas pronto, o aviso está-me aqui a dizer, cuidado, que neste momento a tua geometria é 1.6, não é 1. Portanto, eu vou voltar aqui a recuperar a geometria de 1.6, o que nós temos efetivamente, digamos, desenhado. Temos também aqui, digamos, vários métodos de cálculo do bounding box, ou seja, ele aqui está-me a calcular também, nós podemos fazer esta pré-visualização, portanto, o planificado que precisamos para criar esta peça. E depois temos aqui também ainda outros dados, por exemplo, quantas peças é que nós precisamos de fazer, qual é que é o tamanho do lote de cada uma das peças, portanto, porque estes valores depois também vão impactar, de certa forma, o cálculo das operações que nós vamos ver já ali sobre o lado esquerdo. E ainda poderia, se quisesse, diretamente a partir daqui também introduzir, digamos, descontos. Não quer dizer que os descontos se façam cá em Portugal, praticamente ninguém faz descontos, certo? Não é bem assim, mas pronto, toda a gente faz descontos. O que é que eu vos diria aqui? Ou seja, podemos também logo diretamente a partir daqui introduzir valores de percentagem de desconto, se quiséssemos também levar em conta com este fator. Mas pronto, vamos desligar os descontos, vamos voltar aqui a pôr os 100 que tínhamos ainda há bocadinho. Ok? E eu vou-vos mostrar também o que temos aqui sobre o nosso lado esquerdo, portanto aqui relativamente ao custo do material, aqui temos então o breakdown das diversas operações que vão produzir esta peça. Por exemplo, temos aqui operações do tipo setup, em que há aqui um tratamento de superfície, existe aqui depois a preparação também da máquina de corte, é uma máquina de laser, existe aqui depois a preparação também da quinadeira. E depois por aqui abaixo, todas as operações de corte, portanto, que são efetuadas na tal máquina laser, a TrueLaser 1030, em que nós vemos, por exemplo, as operações maiores, esta que corta o contorno exterior, custa-nos aqui 12 euros e qualquer coisa. Estas aqui que são muito pequeninas, os furos, custam-nos só 8 cêntimos. Aqui, por exemplo, esta aqui, este retângulo grande, já nos vai custar 4 qualquer coisa. Portanto, basicamente o que estamos aqui a ver é que o custo da operação de corte é proporcional ao comprimento que está a ser cortado. Temos também depois aqui um custo imputado a cada uma das operações de quinagem que estamos aqui a ver. Temos aqui uma série delas. Neste caso são 50 cêntimos para cada uma. E depois temos também aqui um Custom Operation que é aplicado no final, que é também um revestimento de superfície que está também neste momento a ser aplicado e que nos custa 10 euros. Se nós quiséssemos também fazer um override daquele custo e dizer, olha, em vez de 10, esta peça vai-nos ficar um bocadinho mais barata, podemos pôr só 8. Portanto, esse dado também imediatamente é também contabilizado e levado em conta no preço que nós temos aqui. Okay? E temos ali também a símbolozinho a dizer que cuidado que isto não sai diretamente do template. O template seriam 10 euros e não 8 euros. Okay? Portanto, eu vou remover aquele override e vou voltar a ter a configuração inicial. Reparem também que outra das coisas que aqui também é muito interessante é a possibilidade de podermos fazer comparações de custos entre várias opções construtivas da nossa peça. Por exemplo, eu poderia definir aqui esta opção
esta opção atual que eu aqui tenho como a minha referência de base, o meu baseline, portanto, clicando aqui neste cadeado que nós estamos ali a ver neste momento, e faço isto porquê? Porque a partir daqui poderia, por exemplo, também comparar esta opção de projeto com uma outra opção de projeto. Reparem, por exemplo, na diferença que vai acontecer aqui nestes furos que neste momento estão apenas a ser cortados. O que nós vamos fazer é para reforçar ali aquela zona, portanto vamos substituir aquela operação que era uma opção de corte simples por uma opção de conformação. E imediatamente vamos poder também visualizar qual é o impacto que esta alteração tem na nossa peça. Okay? Reparem que a peça ficou ligeiramente mais barata, porque desapareceram aqui aquelas operações de corte que foram substituídas por estas duas operações de library features, portanto são operações específicas, às quais nós atribuímos aqui um custo de €1, okay? que de facto permitem, digamos, fazer aquela operação de uma forma mais barata. Eu não sei exatamente se esta afirmação de que esta configuração será mais barata, digamos, colhe ou não, a mim não me parece muito lógico, mas de qualquer das maneiras, o que teríamos que fazer aqui, se achássemos que esta operação deveria ser mais cara, é, como vos mostrei também anteriormente, aplicar um override de custo a cada uma delas, portanto, e dizer, olha, em vez de €1 vai-nos custar 10 ou 20 ou 50 euros fazer isto desta forma, em vez daquele corte simples que tínhamos ainda há bocadinho. Okay? Mas pronto, basicamente temos estes dados então que nos permitem comparar diversas alterações de projeto. Portanto, tínhamos a original, que tínhamos 64 e 62, agora temos esta de 59 58, e podemos inclusivamente fazer até um pequeno relatório. Vamos abrir aqui um que já está feito, para fazer agora. Dizia, portanto, temos aqui um pequeno relatório que nos permite depois também comparar visualmente estas duas alternativas. Portanto, esta é a segunda, o preço por quilo, a comparação de valores, okay? O preço de cada uma das operações, a situação original que tínhamos, portanto, que identificamos como baseline. Okay? Portanto, à partida, neste caso concreto, fazer aquela peça com o segundo processo em vez do primeiro, poderia dar-nos, portanto, do ponto de vista do custo, um benefício que foi identificado, portanto, aqui pela ferramenta, portanto, tem um valor que é a volta de menos 8%, como vocês viram. Okay? Portanto, uma ferramenta muito interessante para fazer este tipo de avaliações. Mais coisas. Podemos também levar este conceito do custo das peças ainda um bocadinho mais além. Portanto, por exemplo, aqui ao nível do conjunto, porque aqui o que estamos a fazer ou visualizar ao nível do conjunto é exatamente o seguinte. Deixem-me só ver se eu consigo encontrar aqui a minha ferramenta de Assembly Visualization, exatamente, a testar aqui, ok? E esta ferramenta de Assembly Visualization, reparem, permite-me observar o meu conjunto sobre o ponto de vista que eu indicar aqui nesta propriedade. Neste caso, estou a indicar aqui sobre o ponto de vista do custo. Se eu picar aqui na minha área desta barra do lado esquerdo, reparem que eu vou ver então a vermelho quais são as peças mais caras e depois a azul as peças que são mais baratas. Por exemplo, eu aqui tenho a azul todas as peças que custam menos de 25 euros e as que custam mais de 25 euros estão então com a cor vermelha, mas também poderia, por exemplo, alterar este gráfico. Por exemplo, podia pôr a azul tudo o que custa menos de 40 euros e para cima tudo o que custa mais de 40 euros. Okay? Portanto, uma maneira também relativamente fácil de olharmos para o nosso conjunto, não do ponto de vista das interferências ou da simulação dos elementos finitos, etc., mas do ponto de vista do custo, propriamente dito, olhando para ele e simplesmente vendo okay, o que está aqui a vermelho é caro, o que está a azul é barato. Okay? Mais coisas. Como vos dizia, portanto, ao princípio, esta ferramenta de custeio tem duas vertentes principais. Uma delas é das operações de chapa, como já vos mostrei. A segunda é uma vertente para peças, digamos, de construção mecânica normal, mas no sentido das peças de 2 eixos e meio, portanto, chapas deste tipo, que nós estamos aqui a ver. Mais uma vez, escolho o meu template, escolho o material, escolho o tipo de material, escolho aqui o preço por material, ou então deixo estar como está.
Aqui depois terei dois modelos, neste tipo de peças, dois modelos de avaliação. Portanto, um é eu identificar diretamente qual é o bloco que pretendo utilizar, e este bloco pode ser o bloco definido pelos limites da chapa, mas também lhe posso dar, se quiser, algumas sobreespessuras, portanto, em qualquer direção. Portanto, ele vai contabilizar essas sobreespessuras, portanto, imediatamente. Outra opção que nós temos aqui, portanto, é o plate. O plate diz respeito, digamos, a peças de compra que eu já tenho na minha biblioteca, em que eu vou, digamos, apanhar a peça de compra mais próxima que me vai permitir fabricar esta peça. Okay? Portanto, vamos voltar aqui outra vez ao bloco. Não vou colocar aqui as subespessuras, portanto, não necessitamos delas. Vamos voltar aqui a colocar isto 0. Okay? Temos aqui os dados que vimos ainda há bocadinho também, o número de peças no lote, etc. E aqui do lado esquerdo, nós vamos então, mais uma vez, também visualizar operações de setup, operações de corte, neste caso também são operações a laser, mas também aqui operações de fabrico, operações de furação. Neste caso, as peças todas elas estão a ser identificadas como peças de corte laser. Vejam, por exemplo, o que é que aconteceria se eu posso visualizar, por exemplo, aqui no caso das peças maquinadas, não só o custo, mas também o tempo que está a ser, digamos, imputado também a cada uma delas, em função daquilo que foram os nossos dados do template. E podemos também, por exemplo, no caso de testarmos uma outra alternativa para esta peça mais leve, portanto, com todos estes cortes que, entretanto, foram aqui efetuados. Deixem-me só voltar aqui a recuperar aqui o meu template. Está só aqui a atualizar todas estas geometrias. Portanto, o template é este aqui, ok? 4560 qualquer coisa. E reparem que com a peça com estas características, então aqui nós já vamos ter, porque existem depois aqui uma série de opções que já não podem ser feitas só pela máquina de laser, porque reparem, há aqui operações que não atravessam a totalidade da espessura da peça. Portanto, estas aqui podiam ser feitas a laser porque cortavam de um lado ao outro. Todas estas que foram adicionadas, entretanto, não atravessam a peça de um lado ao outro. Portanto, são operações de maquinação que nos aparecem agora aqui. Então, para cada operação de maquinação, nós vamos ter também um tempo e um custo aqui associados, e vamos também identificar qual é que é a fresa necessária para fazer aquela mesma operação. Okay? Também poderemos, por exemplo, alterar a fresa para um outro modelo de fresa, se quisermos aplicar um override àquilo que está definido no nosso template. Reparem, por exemplo, esta aqui pode ser feita com uma fresa de 20, esta aqui está a ser feita com uma fresa de 10, okay? Esta aqui também, todas daqui para baixo, penso eu, aqui também temos uma de 20, aqui temos outra de 20, ok? Portanto, temos aqui, de acordo com o template que definimos, uma nova estimativa de custo para esta peça, que obviamente é um bocadinho maior, porque temos mais operações de corte para fazer. Portanto, poderíamos ter a nossa peça mais leve, mas isso teria com certeza um custo para nós, do ponto de vista das operações de fabrico. Okay? Deixem-me só mostrar aqui para terminar, porque já falei, obviamente, em várias situações dos templates que estão de base a estes cálculos. Obviamente que estes cálculos só fazem sentido se nós, de facto, tivermos templates com alguma qualidade. Se o template não for bom, não há, de facto, nada a fazer. Continuamos a ter, digamos, problemas em calcular as nossas peças. Obviamente que este template tem que ser afinado de acordo com a experiência da empresa. Várias das coisas que podemos fazer aqui, por exemplo, definir as unidades monetárias, por exemplo, definir as casas decimais, definir o que é que são custos de setup, por exemplo, a entrada no sistema de ERP, a inspeção da peça ou do lote, etc. Os materiais que vamos ter, sei lá, podemos agarrar isto também aqui ver só os alumínios, ou vemos só as ligas de cobre, vemos só os aços. Okay? Vamos depois, dentro de cada material, definir quais são as classes e quais as espessuras que temos também para cada um deles, e também o custo, que então é o fator de custo que vamos utilizar para cada uma destas combinações de material e espessura. Okay? Portanto, isto do ponto de vista do material. Do ponto de vista das operações de fabrico. Portanto, este é o template para peças de chapa, penso que já terá ficado claro ainda há bocadinho. Do ponto de vista das peças das operações de corte, eu aqui defino as minhas máquinas, portanto, aquelas que tenho, máquina de laser, máquina de jato de água, máquina de plasma. Aqui defino as minhas
as minhas, digamos, a minha máquina também do ponto de vista de ser uma ponçadora, se é uma furadora, okay? E depois por baixo vamos então identificar para esta máquina de laser e para todas as combinações de materiais por aqui fora, qual é que é o custo associado, portanto, por milímetro. Portanto, estes são custos proporcionais ao comprimento cortado. Portanto, para cada uma destas máquinas, qual é, digamos, o custo por milímetro para cortar, por exemplo, alumínio, cobre, aço ou outras, ou por exemplo, especificamente só uma determinada espessura. Podemos também depois filtrar cá em cima por diversos critérios. Okay? A mesma coisa também para as operações de quinagem. Portanto, aqui ponho a minha quinadeira, o custo de setup, ponho depois também o custo de fazer quinagens. Basicamente aqui estamos a assumir 50 cêntimos para cada quinagem. E depois podemos também assumir aqui library features, operações customizadas, portanto, os tais tratamentos, inspeções, digamos, controle de qualidade, portanto, todas essas coisas que podemos também introduzir aqui. Portanto, ou seja, este template obviamente tem que ser bem afinado para que possa de facto dar resultados que sejam efetivamente interessantes. Okay? Mais coisas, este aqui já agora só para vos mostrar, portanto, é o template relativo ao custeio de operações de fabrico, digamos, de corte, de 2,5 eixos. Portanto, aqui vamos também visualizar, por exemplo, para a parte de fabrico, a maneira como estão a ser contabilizados, aqui já entrando em conta com outros valores. Por exemplo, para cada uma das máquinas, o custo de máquina hora, o custo do trabalhador, aqui também o máximo digamos, de voltas por minuto, e aqui o método do MRR, portanto, digamos, calcula-nos o rácio de remoção do material em metros cúbicos por minuto, portanto, e é este rácio que depois que é utilizado para fazer efetivamente o cálculo do custo associado e do tempo associado a cada uma destas operações de produção. Okay? Portanto, obviamente, como dizia, estes templates têm que ser bem afinados para que depois os resultados sejam também eles confiáveis, digamos assim. Ora bem, portanto, cobrimos então aqui a ferramenta de custeio. Em relação aqui ao Sustainability, eu mostrava-vos só aqui algumas. Deixem-me só dizer ainda relativamente à ferramenta de custeio que a ferramenta de custeio não está disponível para todas as licenças de SolidWorks, portanto está apenas incluída nas configurações Pro e Premium. Okay? Portanto, as pessoas que têm SolidWorks Standard não têm, digamos, acesso automático à ferramenta de custeio, portanto para isso será necessário fazer o upgrade para as configurações Pro ou Premium do SolidWorks. Ora bem, relativamente aqui ao Sustainability, basicamente o que nós temos aqui de diferente tem a ver com o seguinte. Pronto, existem algumas novidades. Digamos que as principais têm um pouco a ver com, digamos, temos aqui um maior acesso a outras bases de dados, portanto existe agora um controle maior sobre bases de dados dos materiais, podemos importar bases de dados mais recentes, mas essencialmente aquilo que temos também de novo é que agora temos um processo, digamos, mais controlado, com mais opções, por exemplo, para controlar qual o processo de fabrico, por exemplo, desta peça de plástico, se é uma peça feita por injeção, por extrusão, ou se não tem esse processo associado. Aqui também vamos contabilizar qual é que é o total de eletricidade, de gás e de desperdício, portanto, que teremos em cada uma destas percentagens do total que temos na aplicação do processo de fabrico. Depois o que já tínhamos anteriormente, portanto, onde é que a peça vai ser criada aqui na Ásia e onde é que a peça vai ser consumida, portanto, neste caso aqui nos Estados Unidos, mas podemos pôr, por exemplo, aqui na Europa. Okay? Imediatamente é atualizado o valor. E depois aqui em baixo também um controle bastante mais detalhado sobre como é que, digamos, como é que vai ser efetuada a distância entre a origem e o consumo da peça, portanto, entre a sua produção e o seu consumo. Portanto, aqui temos de barco 16.000 km, mas poderíamos pôr, sei lá, de barco só 5.000, e aqui podemos pôr de caminhão, podemos pôr mais 1.000 de caminhão, okay? E também ainda de comboio um bocadinho, por exemplo, sei lá, outros 4.000. Okay?
Portanto, e para cada um destes, ou seja, o nosso custo da peça vai ser atualizado tendo em conta precisamente estes custos, este processo de transporte que vai ser utilizado para levar a peça do seu local de produção até ao seu local de fabrico. E depois ainda temos aqui um conjunto de dados adicionais relativamente ao que acontece efetivamente na peça no seu fim de vida, ou seja, se a peça, qual é a porcentagem da peça que vai ser, ou das peças, da quantidade de peças que vai ser reciclada, qual é que é a porcentagem da quantidade de peças que vai ser incinerada e qual é que é a porcentagem da quantidade de peças que vai ser simplesmente colocada em aterros sanitários. Portanto, estes valores são valores que nós também podemos mudar. Por exemplo, posso dizer que ela vai ser mais reciclada, portanto 56 a comparar com 20, e imediatamente isso vai ter, obviamente, aqui um efeito depois também positivo no cálculo ambiental da nossa peça. Portanto, basicamente, o que temos de novo no Sustainability, portanto, é isto: novos materiais, novas bases de dados, atualização das bases de dados e mais dados para definir o processo de fabrico, mais dados para definir o processo de transporte e também mais dados para definir mais rigorosamente o que acontece à peça no seu fim de vida. Okay? Portanto, e a partir deste panorama bastante mais realístico, que é então pintado aqui o quadro ambiental desta peça nas 4 componentes, portanto, emissão de gases com efeito de estufa, consumo de energia, poluição no ar e poluição também na água. Mais coisas. Eu penso que estou praticamente... não, tenho aqui também, desculpem, a questão do routing, já agora que também vos mostrava. Esta questão do routing eu não mostrei em nenhum dos seminários que fizemos, mas posso fazê-lo aqui rapidamente para vocês. Só ativar, entretanto, aqui a minha ferramenta do routing. Onde é que tu andas? Estás aqui. Vou-vos só mostrar uma das funcionalidades que temos também novas na versão 2012 do routing. Tem a ver com o seguinte. Ora bem, temos aqui uma pequena instalação de processo, que vocês estão aqui a ver. Vamos localizar-nos aqui particularmente sobre este lado, em que já temos aqui um conjunto de tubagens definido, criado. Portanto, aquilo que eu vou-vos mostrar aqui é uma das novidades importantes de 2012 nesta área, é que nós podemos agora pegar numa tubagem completa como esta que aqui está. Portanto, neste momento temos essa tubagem, digamos, constituída por estes 3 troços de tubo, mas funciona apenas como se fosse uma, ou seja, portanto, o tubo vai fazer todo este percurso. Depois aqui existe uma outra tubagem que vai para aquele componente e aqui uma outra que vem para este componente. Portanto, mas na prática elas seriam 3 subtubagens, digamos assim. Portanto, uma coisa que nós podemos fazer é precisamente, isto é muito habitual também na área do piping, criar aquilo que se chamam aqui os piping spools, ou seja, troços de subtubagem dentro de uma tubagem principal. Okay? Portanto, aqui eu vou-lhe chamar, por exemplo, a primeira linha, vou-lhe chamar a linha 1, vou indicar por onde é que ela vai trabalhar, ou seja, ela vai fazer todo este percurso que vocês estão agora aqui a ver a cor de rosa, até chegar aqui a esta derivação. Vou-me colocar isto para baixo e vou criar já de seguida mais uma nova, que vou trocar de cor, por exemplo, aqui para verde, e vou-lhe chamar neste caso a linha 2. A linha 2 vai começar daqui, vai passar também para aqui para baixo, portanto vai chegar até àquele reservatório, e depois vou-lhe adicionar aqui também este componente à sua linha. Vou-lhe dar aqui também o OK. E por último, vamos chamar aqui, por exemplo, uma que será cor de laranja, e que será, neste caso, a linha 3, e que será constituída por este último troço que sai daqui, vai daqui, depois vai fazer também a ligação àquele lado. Okay? Portanto, com isto eu defino então estes 3 troços de tubagem individualizados dentro daquela linha. Reparem que se eu picar em cada um deles, vou vê-los, inclusive à cor que indica. Este é o azul, este é o verde, este é o cor laranja, portanto azul, verde, cor laranja. Okay? Portanto, ganham a cor também que eu disse. Outra das coisas que podemos também fazer é, na exportação desta informação, levar também a informação relativa a cada um dos pools, isto quando estamos a querer exportar os nossos pipings em formato isogénito, em formato PCF, podemos fazê-lo diretamente a partir daqui.
Okay? Outra das coisas que também conseguimos fazer diretamente a partir daqui e isto é muito importante porque muitas vezes estes desenhos são obviamente complicados e têm uma grande quantidade de desenhos associados, é fazer a exportação automática da nossa tubagem, portanto neste caso ainda aqui está nas suas 3 tubagens constituintes, é que eu vou dizer, olha, quero fazer o desenho do spool 1, 2 e 3, quero, não preciso, por exemplo, de mostrar o sketch e quero pôr, portanto, cada uma das spools no mesmo desenho, mas em folhas diferentes. Portanto, dou-lhe aqui o OK e o software automaticamente vai, então, criar o desenho que eu lhe acabei de pedir, ou seja, vai colocar 3 folhas diferentes, portanto, cada uma com o seu spool. Eu depois, obviamente, terei que fazer aqui alguns ajustes para acertar, digamos, a posição dos balões, a identificação da lista de materiais, etc. Mas reparem que o que nós temos aqui é, efetivamente, um desenho completo. Como Manager, nós queremos colocá-lo ali em cima. Desculpem, só estava aqui a tentar encontrar aqui o meu... Estas coisas da resolução pequenina. Queria-vos mostrar aqui em baixo o Sheet 3, 2 e 1. Portanto, ou seja, o software automaticamente criou um desenho para cada uma daquelas spools que nós propriamente indicamos, portanto, incluindo precisamente não só o desenho com as vistas, dimensões, identificação dos balões, mas a própria lista de materiais. Aqui para esta da linha da spool 3, ou da sheet 3, o que nós temos aqui efetivamente é este desenho. Reparem que temos aqui também quantidades, neste caso comprimento, quantidades dos acessórios, etc. O que é que nós temos aqui também de interessante, que é uma novidade também no 2012? Reparem que neste momento eu tenho aqui um comprimento total de 6.600 milímetros para este tubo de 5 polegadas. Eu aqui tenho também uma nova opção para as listas de materiais quando se trata de dados de peças de piping, de desagrupar o comprimento dos tubos, ou seja, partir aquele comprimento total no comprimento de cada um dos tubos constituintes. Portanto, aqui vou ver diretamente nesta situação, vou ver portanto, qual é que é o comprimento de cada um deles e não apenas o comprimento total que tínhamos ainda há pouco. Ou seja, portanto, também mais uma opção que adicionamos nesta última versão do SolidWorks. Okay? Portanto, definição de spools, desenhos automáticos, listas de materiais com o descasque do comprimento total do tubo. Portanto, e basicamente é isto que vos queria mostrar relativamente aqui à questão do piping. Também existem algumas novidades em relação à parte das cabelagens elétricas, mas já nos estamos aqui a alargar também um bocadinho no tempo. Portanto, o que eu propunha, existe também relativamente ao SircuitWorks, portanto, uma melhor importação de um formato muito popular portanto, nesta área, portanto, precisamente o formato ProStep, portanto, o EDMD, ou seja, passa a ser também, digamos, compatível com esta versão do SircuitWorks. E só para terminar, comentávamos também que eu iria até aqui ao Clean and Install. De facto, o Clean and Install quer dizer, portanto, que nesta versão do SolidWorks existem, de facto, melhorias ao nível do processo de desinstalação do software. Ou seja, quando nós agora fazemos a desinstalação do SolidWorks, vamos ter aqui esta nova opção que diz Change, cá em baixo, portanto, dentro das opções avançadas. E esta opção de Change vai-me permitir escolher exatamente o que é que eu pretendo remover da minha instalação de SolidWorks. Ou seja, o normal, portanto, os fecheiros do programa e as pastas do programa, mas também, por exemplo, remover as entradas no Registry, remover também os fecheiros de data files. Basicamente estamos a falar dos fecheiros do Toolbox, ou seja, aquela pasta do Common Files que ficava sempre, digamos lá, quando nós fazíamos uma desinstalação de SolidWorks que tinha que ser apagada manualmente, pode agora também ser apagada de uma forma automática diretamente a partir daqui. E também podemos ainda escolher apagar todos aqueles fecheiros de download que o software também vai buscando automaticamente da internet sempre que saírem novas versões e nós tivermos essa opção ligada. Portanto, ou seja, podemos também escolher apagar tudo aquilo que tem a ver com SolidWorks, entradas no Registry, fecheiros do Toolbox e os fecheiros de downloads que foram sendo sacados ao longo do tempo. Okay? Portanto, basicamente este processo também está mais limpo. Podemos também fazer uma desinstalação mais completa do SolidWorks e eu penso que com este dado, se calhar terminava então a minha apresentação. Não sei, como vocês sabem, portanto, nós estamos a contar fazer no dia 26
uma apresentação precisamente só para falar sobre dúvidas, questões, comentários que vocês queiram colocar acerca digamos, desta nova versão. Portanto, eu hoje não iria avançar muito mais, portanto vamos manter-nos então aqui por estas novas ferramentas que temos a falar no dia de hoje. Vou-vos só também dizer, mais uma vez, quais são os meus contactos, deixá-los aqui também, por acaso de quererem colocar alguma questão relativamente ao que vimos hoje. Estou só aqui a visualizar aqui o meu software do webinar para ver se existe aqui alguma questão importante que deva dar uma resposta imediata. Parece-me que não, portanto, à partida, iremos então terminar o nosso webinar de hoje. Portanto, vai haver o próximo agora no dia 17, portanto, onde vamos falar sobre a parte da simulação e das novidades que temos nessa área, portanto, com o Duarte Vasconcelos. Portanto, até lá, votos de bom trabalho, bom fim de semana, entretanto, e um grande abraço.